Assim como muita gente, eu tenho me perguntado bastante esses dias como é que eu posso contribuir para a luta antirracista. Afinal, qual é o papel do branco nessa luta? E aí, tentando entender, ler algumas coisas, ouvindo algumas coisas, eu fui me dando conta de que realmente eu sei muito pouco. Eu tenho muito o que aprender. E eu acho que esse é um passo importante. Entender que a gente não sabe. Entender que a gente precisa buscar, que a gente precisa ouvir as pessoas que estão à frente dessa luta, que a gente precisa tentar entender todos os processos, por que o racismo é estrutural no nosso país, como foi que isso foi construído, como é que isso é tão ativo, é tão forte, é tão violento até os dias de hoje, apesar de o racismo ser muito velado no nosso país, o que é super preocupante, porque quanto menos consciência a gente tem de alguns processos, mais autônomos eles ficam e mais violentos eles podem emergir na consciência, tanto individual como coletiva. Então, um outro passo muito importante é buscar essa consciência, é buscar entender, é olhar para a nossa história, é olhar para o que acontece nos dias de hoje, é perceber o quanto a população negra é excluída de oportunidades de emprego, de posições de poder, na própria mídia, né? E aí vem outra coisa importante, que é entender que todos nós somos racistas. E por que todos nós somos racistas? Porque nós nos socializamos nessa sociedade que é extremamente racista. Então, quando a gente nasce e cresce, a gente faz parte de um coletivo, de uma cultura. Então, nós somos banhados por todas as normas, as crenças, os costumes dessa cultura. Se a nossa cultura tem uma crença de que, de alguma forma, o negro pode ser subjugado, o negro não pertence a determinados lugares, o negro não é bonito como o branco, né? O nosso padrão de beleza é da pessoa branca, da pessoa magra, da pessoa, né? Não, o negro está excluído disso. Então, a gente cresce vendo isso em todos os lugares, vendo isso na internet, vendo isso na televisão, ouvindo isso de pessoas da nossa família, e isso tudo vai sendo internalizado. E essa ideia, todas essas ideias são internalizadas, inclusive por quem é negro também. E aí você começa a imaginar o tanto de dor que isso deve gerar. Você crescer entendendo que a pessoa negra, de alguma forma, tem menos valor do que a pessoa branca, né? E aí o que fazer diante disso? Bom, a gente se socializou dessa forma, a gente faz parte dessa cultura e dessa sociedade. A coisa que a gente precisa fazer diante disso é buscar se conscientizar, é trazer para a consciência tudo isso que está no nosso inconsciente, tanto individual como coletivo. É olhar para isso, é colocar o dedo na ferida, é falar sobre isso, é errar muito e aprender muito com os erros e ir tentando. E a gente precisa, para isso, entender que nós brancos estamos num lugar de privilégio. Assumir o nosso privilégio. Parar um pouco de ficar se defendendo, né, de sair desse lugar, não, eu não sou racista de jeito nenhum, ou então eu não tenho privilégio nenhum, e passar a ouvir. Calma, peraí, será que eu não tenho mesmo? Né? Será que eu não tive oportunidades que pessoas negras não tiveram? Será que as portas não se abriram mais para mim? Será que eu não tive muito mais acesso à educação, à saúde, a lazer? E aí você começa, se você se permite sair desse lugar de se defender para ouvir, você vai ter a chance de começar a se conscientizar. Talvez esse seja um trabalho para a vida toda. E é um trabalho que a gente precisa se comprometer se a gente quer ter uma sociedade mais justa, né? Se a gente quer viver numa sociedade mais justa e menos violenta